Olá, Deixa eu dar pessoal que uma... acompanha o seu Papo de Prateleira, um dos espaços de conteúdo e informação da plataforma Agro Revenda. Espaço esse que você conhece bem, está sempre conversando a respeito das tecnologias que são produzidas pela indústria para o cliente final de todo mundo, que é o fazendeiro, é o lavrador, o pecuarista, mas que também trata a respeito de todo o assunto que vai acabar tendo consequência, que vai acabar interferindo na vida da cadeia do agronegócio. E esse é o motivo, esse é o gancho, essa é a desculpa para trazer aqui uma pessoa que eu admiro muito, né? E acompanho o trabalho dela um bom tempo, ela nem sabia direito, eu estava falando para ela aqui antes da gravação, que é a advogada Samantha Pineda, que é uma advogada especializada em direito ambiental. Ô, Samantha, é um grande prazer te receber aqui no Papo de Prateleira, tá? Meu Deus, o prazer é meu. Gente, você sabe que toda vez que a gente fala de comunicação do agro, eu estou aí segurando o cartaz de defensora do nosso agro sustentável e vocês são uma porta muito bacana. Obrigada pelo convite, viu, Ulisses? Que nada, o prazer é todo meu e eu estava falando, eu conheço a Samantha participando de debate, participando de encontros desde 2016, se eu não estiver errado. Eu trabalhava até num outro lugar, mas sempre ouvindo, assim, a primeira vez que eu vi foi lá em Campo Grande, eu vi, acompanhei, fiz, anotei tudo que eu tinha que anotar para a matéria geral do evento, falei assim, gostei dessa menina, viu? Eu, pelo menos, concordo com o jeito que ela enxerga a coisa. Ô, Samantha, é assim, você é especializada em direito ambiental, quase todas as vezes que eu vi você falando foi sobre direito ambiental, e agora está aqui porque eu acabei de publicar, gente, na Agro Revenda, um artigo da Samantha, para variar, outro artigo muito bacana, muito tranquilo, sereno, falando a respeito de um projeto de lei que foi aprovado pela Câmara e está na bica para ser vista aí pelo Senado. Tomara que seja vista, né? E de maneira rápida. Que projeto é esse, Samantha? É para o pessoal já saber por que a gente reza para que seja visto e aprovado logo. A gente reza para que seja aprovado logo. É um PL que abre portas. Você está aí sempre, né, Ulisses, falando de tecnologia, para o que é novo. Quando a gente fala de um remédio para a gente tomar, a gente sempre fala, eu quero aquele remédio mais moderno, que tem menos contraindicação, que é mais tecnologicamente avançado, que Mas vai ter um pouco testado, menos... né? Exato, super testado, enfim. E quando a gente fala de defensivo, e eu vou usar aqui o nome que a lei ainda usa, que se chama agrotóxico, Sim, lembrando que remédio era na drogaria que a gente ia comprar, exatamente. né? Vai mudando o nome. Agora na farmácia comprar um remédio, mas é a droga da drogaria. Claro. Isso é o remédio da planta. A gente está falando de um PL que está maliciosamente apelidado de PL do veneno, e que não tem nada a ver com isso, é por isso que a gente está aqui, para desfazer esses mitos todos, Ulisses. Perfeito, eu já ia te fazer essa pergunta lá para frente, mas vou já pegar que você falou desse negócio do PL do veneno. Eu sou jornalista e procuro sempre ficar pensando no que eu faço de certo e no que eu faço de errado, né? E assim, isso é uma questão assim que dói na minha consciência profissional, é impressionante, né? Porque assim, o jornalista vai para Brasília, vai para a Câmara, recebe uma pecha de um projeto de quem? De quem já tem uma postura contrária ao projeto, né? E ele fica repetindo aquilo 1 ano, 2 anos, sem pensar que está retratando a defesa ou o ataque a um projeto. Assim como, por exemplo, o projeto que visa regularizar a posse de propriedades, de terrenos, de áreas na região da Amazônia, principalmente, ser chamado de PL da grilagem. Quer dizer, é uma falta de consciência, né? E não é inconscientemente, estão conscientemente já defendendo ou atacando um projeto. Né? Exato, exato. É uma loucura. E a gente sabe, Ulisses, que nós não podemos ser ingênuos. Não é à toa que essa massa que cria um marketing muito bem feito vai atrás de coisas que não quer que resolva. Porque eu fico pensando, se a gente resolve regularização fundiária na Amazônia, se a gente resolve produtos mais eficientes no agro brasileiro, que produzem 8% do seu território uma agricultura exportadora, que produzem 20% do seu território uma pecuária campeã de exportação, vai sobrar o quê para quem? Então, a gente precisa entender a malícia por trás de todo esse marketing negativo, né? Então, vamos lá e vamos ajudar a informar cada vez melhor todo mundo da cadeia ou não da cadeia. Esse projeto de lei a gente está tramitando há 20 anos, ele trata basicamente do quê?
fabricação de herbicidas, insumos agrícolas de maneira geral e genéricos também, e também impõe novas regras aí para os chamados pesticidas. Samantha, por que esse projeto legal, de maneira geral, ele é um projeto bacana, é um projeto que faz bem para o agro e para o Brasil? Bem, vamos lá, vamos passar um panorama em como são as coisas hoje no Brasil. Ok. Para se aprovar um novo produto aqui no Brasil, veja, um novo produto que não importa se uma marca já esteja sendo comercializada com aquela mesma base química, tá? Perfeito, é um novo aqui dentro, né? Exato, novo aqui dentro. Para se aprovar esse produto, ele precisa passar por 3 ministérios para testar os impactos dele. Ele passa pelo Ministério da Agricultura, que obviamente ele vai ser usado para algumas culturas, então esse Ministério da Agricultura ele vai ver o impacto desse produto, tanto naquela cultura para a qual ele vai ser aplicado, mas também nas outras culturas. Então, o mapa tem a função de ver o impacto daquele produto na cultura, nas outras culturas e no solo. Perfeito. Depois, esse produto ele vai para a Anvisa. E a Anvisa, Ministério da Saúde, vai checar a saúde desse produto em relação ao que ele vai causar aos humanos. Perfeito. É saudável? Tem efeito colateral? Enfim, a saúde humana é avaliada nesse aspecto. Certo. E, por fim, ele vai ao IBAMA. O IBAMA vai ver o impacto ambiental do uso desse produto. Então, é super completo, Ulisses. É uma questão, uma tríplice avaliação, onde todos os impactos são checados para as culturas, para a saúde e para o meio ambiente. E todos os 3 têm autoridade para aprovar ou não, né? Exatamente, para aprovar ou não. Para dizer se produto vai ter, se um dos entes disser esse produto vai ter um impacto negativo ou na saúde ou no meio ambiente, os outros é poder de veto, né? Os outros não, mesmo que tenham liberado, não tem que acatar a decisão. Que tem poder de veto, exato. Qual que é o problema? O problema é que não há um prazo e um trâmite claro para aprovação ou reprovação desses produtos. Perfeito. Então, não existe um processo previsto e não existe prazo determinado. E aí é que a gente entra, Ulisses, no problema que tem produtos que estão há mais de 8 anos esperando liberação. Perfeito. E a gente tem que pensar que quanto mais moderno é um produto, menos impactante ele vem, mais tecnologia embarcada naquilo. A gente está travancando o processo de evolução, talvez, da produtividade brasileira. Perfeito. Por esta morosidade. Na verdade, o projeto não propõe que seja aprovado tudo, propõe que seja visto num tempo que seja razoável para todo mundo, porque tem uma indústria por trás aguardando isso, né? Este é o principal esclarecimento que se precisa fazer. Ninguém está dizendo que vai ser aprovado, só estão dizendo que tem que ser num tempo razoável. E por que sentavam em cima dos processos? Porque existem interesses. Então, a gente entende que não vai haver nenhuma diminuição de segurança, porque vai se passar pelos 3 entes. Agora, o que a gente precisa ter em mente? Que é óbvio, por uma questão mercadológica, comercial, que eu vou usar aqui de novo o paralelo com os remédios, que o produtor da Novalgina, ele não vai querer que o genérico, a dipirona, seja liberado, porque ele vai perder venda, vai ser um produto mais barato, não tem grife, não tem... É natural essa guerra comercial. E aí, quando um desses entes senta em cima de um processo, evita que liberem esses produtos genéricos para que eles sejam mais acessíveis, democratizados, mais baratos. Sim, então, e daria um dinamismo ao mercado do setor, né? Com certeza, a gente não pode ser ingênuo. Então, o primeiro mito que a gente quer derrubar, que o pessoal está chamando de PL do veneno, é assim: vão liberar mais facilmente esses produtos. Não, vai se passar ainda pela Anvisa, ainda pelo IBAMA e ainda pelo LAR. O processo é o mesmo, né? O processo é o mesmo. Outra coisa que estão criticando, vai existir aí uma liberação provisória, que é meio, né, insegura. Vamos falar de qual que é essa proposta de liberação provisória. O processo originário, o processo ordinário é esse em que os 3 entes vão opinar. Agora, caso haja necessidade, vem uma praga nova, tem
uma doença que pega nas plantas vai comprometer a safra brasileira, e a gente tem análise de um novo produto por um dos entes, que é o MAPA, geralmente, né? É o Ministério da Agricultura que começa esse processo. Sim. Caso, olha bem, em até 2 anos não haja liberação desse produto pelos outros que tem que analisar, que seria a Anvisa e o IBAMA, o Ministério da Agricultura está autorizado a fazer uma liberação temporária deste produto. E aí, vamos lá. Primeiro, já passou 2 anos. Segundo, a situação tem que justificar. E terceiro e mais importante, desde que este produto esteja sendo usado, pelo menos em 3 países da OCDE. E que são muito respeitados pelas exigências que fazem, né? Não, a OCDE são os 38 países mais ricos, mais desenvolvidos, mais tecnológicos, são os melhores, né? 38, é a cúpula. Se a gente for querer ser mais real que o rei e disser, não, 3 países da OCDE estão usando, mas aqui no Brasil não pode, não faz muito sentido. Então, essa liberação temporária, ela é cheia de critérios. E claro. Aí é isso que estão pegando, dizendo que vai facilitar, porque vai poder, o MAPA vai liberar tudo o que quiser. Não é bem assim. Ainda que haja liberação temporária, tem que haver o pronunciamento do MAPA e tem que haver o pronunciamento do IBAMA para o registro efetivo, definitivo desse produto. Então, Ulisses, é muita especulação, sabe? É uma coisa assim, então, eu vi recentemente um debate que envolvia uma pessoa muito crítica, né, de veneno agrícola, né, e o Christian Lobauer, que é o presidente da CropLife, né? Então teve uma hora que ele, com aquela calma dele, assim, de político, inclusive, que ele é, né? Sim. Ele virou e falou assim, minha senhora, quando a senhora toma um remédio e está com dor de cabeça, um analgésico, passa essa dor de cabeça. Se a senhora tomar 10 melhoral, provavelmente a senhora vai ficar intoxicada com o remédio. Ele vai deixar de ser remédio e passar a ser um problema, uma coisa tóxica para a senhora, né? É só respeitar o que seu médico prescreve, o que está escrito na bula. Está tudo certo. Exato. Você está falando em tempo, e é isso que me deixa louco com esse país nosso aqui, né? Por falar em tempo, a Câmara aprovou. Qual é a expectativa para o senador sentar, olhar esse projeto e votar, afinal de contas? Ulisses, a pergunta de $1 milhão. Vamos lembrar que a gente está em ano de eleição. Estamos. De governadores e presidente, e vamos, deputados federais e senadores, e vamos lembrar... O assunto não é polêmico, né, Samanta? Quase nada. Que todos eles dependem de votos. Então, a gente tem que ter uma parcimônia aí para entender que isso tem que acontecer de imediato, isso tem que ir para a pauta urgente do Congresso Nacional, e há uma expectativa da Frente Parlamentar da Agropecuária por 2 projetos. O projeto do licenciamento ambiental, que também já foi aprovado pela Câmara e está no Senado, e agora o projeto dos pesticidas, que foi aprovado pela Câmara e está no Senado. O projeto do licenciamento. Esses projetos, que são os projetos urgentes, e o da regularização fundiária está em regime de urgência e tudo isso, são projetos estratégicos. Vamos lembrar que a gente está num momento pós-pandemia, que nós estamos num momento de guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que são nossos principais fornecedores de trigo, que a Rússia é o nosso principal fornecedor de fertilizante. Ou a gente faz alguma coisa por nós, ou a gente vai ter um problema muito grave. E aí esse pessoal que fica falando de lei do veneno, até parece que todos aqueles parlamentares que votaram a favor, mais de 300, querem todos envenenar sua família, né? Inclusive a gente, enfim, mas não vou nem entrar nessa ironia. Se nós não fizermos, esse pessoal vai começar a criticar depois por causa da inflação. Porque, com certeza, a gente, com uma crise de fertilizantes no Brasil, a gente vai ter alta de alimentos. Já temos uma inflação por conta de crise energética, por conta de recuperação de pandemia, e nós temos uma crise de fertilizantes vindo por aí, que a gente precisa ter um bom senso de entender que o momento requer. Vamos parar com esses radicalismos e vamos olhar para o nosso país como um brasileiro, para que a gente possa sair disso causando o menor mal possível. Até porque temos que olhar para esse setor com extremo carinho, porque ele representa 1/4 do produto interno bruto do Brasil. Quer dizer, você prejudicar o andamento cada vez mais veloz de um setor desse é você jogar contra a economia brasileira, né, Samanta?
Com certeza, o único que nos dá superávit de balança comercial, foi o único que passou, que criou mais de 20% dos empregos do ano passado, em plena pandemia. Então, não dá para a gente começar a boicotar o agro por questões pessoais ou políticas. É a mesma coisa que você querer que o piloto se dê mal, mas o piloto está pilotando o avião que você está nele. Não é assim que funciona, né? Exato. E o poder público no Brasil ele é tão lento, mas tão lento, que o mercado já está lá na frente. O mercado está produzindo cada vez mais biológicos, crescendo a taxa de 30% e 40%. As grandes corporações de produtos químicos estão abrindo um portfólio de biológicos. O produtor rural já está fazendo uso combinado de produto químico com biológico, enquanto a gente demora 8, 10 anos para aprovar uma patente que às vezes os americanos estão usando há 20 anos já. Exatamente. E aí a gente reclama porque que a gente tem um atraso. É exatamente nessa burocracia que nós temos um atraso. E a gente tem que colocar na frente das nossas ideologias, Ulisses, a razoabilidade. É claro. Essa é a ideia. E você, como uma pessoa de direito, uma pessoa formada, né, uma advogada, sabe que é um conceito que tem presença na legislação, né? O conceito da razoabilidade de uma questão. O princípio da razoabilidade, ele é um regente dos atos do poder público para que esses atos tenham coerência, tenham bom senso. Ele é exigido, ele é uma norma supra-jurídica, ele tem que estar em qualquer aplicação ou ação do poder público. E se não estiver, ele pode ser um fator de reclamação judicial, inclusive. Exato. E se tem alguém que representa uma coisa plausível, uma coisa educada e uma coisa que valoriza muito ciência e informação, é a Samantha. Afinal de contas, a Samantha e eu temos tudo a ver. Por isso que desde o início eu gostei quando vi ela num debate lá em Campo Grande. Porque, ela mora em Florianópolis, uma cidade que tem umas praias maravilhosas, que eu vivia indo para Florianópolis quando eu morava em Curitiba. Onde a Samantha nasceu e fez direito? Em Curitiba. Então, deve ser por isso que toda vez que eu estou vendo a Samantha levando bordoada lá numa mesa de debate, ela está ali com calma, indo ponto a ponto, tentando usar o quê? Tentando usar informação para defender o que você pensa, né, Samantha? Graças a Deus, viu, Ulisses? Eu realmente, quando defendo alguma coisa, primeiro ponto, eu sempre tenho lado. Quero deixar aqui minha crítica à imparcialidade da diplomacia brasileira ao tomar partido nessa guerra. Porque não existe respeito sem lado. E essa guerra, ela tem a ver ela é sobre regimes totalitários contra regimes democráticos. Então, se o Brasil não tomar uma posição, é realmente muito triste. Tem que ter lado, e quando a gente tem lado, a gente vai apanhar do outro lado. Exato. Mas eu sempre rebati com ciência. O direito é uma ciência, o agro é uma ciência, a gente está falando de agronomia, de engenharia ambiental, nós estamos falando de gente que estuda solo, de químicos. Então, não é com ideologia que a gente rebate crítica, é sempre com técnica. E com muita pesquisa, né, Samantha? Gente, a Samantha, eu estava falando de Floripa, de Curitiba, isso é tudo verdade, logicamente, é uma pessoa que roda o mundo falando a respeito dessas posturas que ela tem, não é só aqui no Brasil que ela tem as ideias dela, ela roda o mundo em eventos da Organização das Nações Unidas, é professora também de MBA lá na FGV, dá aula em São Paulo, dá aula em Brasília, dá aula no Rio Grande do Sul, atua no INSPER, atua aqui na Faculdade CNA de Brasília, está ligada ao agronegócio mesmo, assim como eu estou, de um jeito muito mais simples, muito mais humilde. Por quê? Porque é um lugar maravilhoso de conhecimento, de ciência, que está não só ajudando a economia brasileira, né, Samantha? Está ajudando a economia do mundo, com alimento e produto que leva conforto e saúde para a população mundial, né? É isso aí, não existe paz sem comida, né? A necessidade primeira do ser humano é água e alimento. Então, gente, é assim, eu vou combinar com a Samantha o seguinte aqui, nós vamos falar desse projeto de lei quantas vezes for necessário, cada um na sua seara, eu na minha aqui humildezinha, a Samantha que tem uma trombeta muito maior por causa de toda a dela nesse setor, graças a Deus, que é uma pessoa que eu gosto, eu acho que as posições são ótimas e são atuais, são modernas e são corretas, principalmente. São posições de quem não tem inimigo. Tem gente divergente, tem gente que pensa de uma maneira diferente, só que nós, seres humanos, temos o direito de tentar fazer o mundo caminhar do nosso jeito quando a gente é uma pessoa legal, quando a gente confia muito nos nossos princípios, tá? Então, nós vamos falar demais desse projeto de lei para ver se os senadores
vejam o projeto e aprovem, ou até não aprovem, tomara que não, mas que eles decidam, que eles façam o que a gente quer que os 3 organismos que hoje fazem a aprovação de produtos ligados ao agronegócio aqui no Brasil façam, porque, como a Samanta já falou, o IBAMA, o Ministério da Saúde e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Samanta, use aqui a minha trombetinha aqui do jeito que você quiser para a gente fazer esse povo analisar esse projeto, tá bom? Querido, quero te agradecer e parabenizar. Vocês fazem um trabalho incrível, sempre comunicando, sempre trazendo gente para falar de assuntos diversos. Você falou que você me acompanha, eu assisto vocês também por aí. Não esse negócio de falar que viaja por aí, tá todo mundo super espalhado. Não hoje presencialmente, mas em todos os lugares, em todas as feiras, em todos os eventos. Vocês estão sempre lá marcando presença, então muito obrigada e contem sempre comigo. Qualquer informação, eu não tenho qualquer medo, eu diria, de confronto, porque eu tenho certeza de que eu acredito muito no que eu defendo. E também não tenho medo de mudar de ideia. Se alguém vier com um argumento melhor do que o meu e me convencer, eu mudo de ideia facilmente, porque eu acho que isso é evolução. Mas até agora, esse negócio de pele do veneno não pegou. Você sabe que essa questão me lembra uma coisa engraçada, que uma vez trabalhando no Paraná, trabalhando em Curitiba, teve uma queda de uma ponte da BR que vai de São Paulo para Curitiba, que você é nova, eu sou bem mais velho que você, né? E talvez você não lembre desse caso. Então foi um horror, porque a ligação com o sul do país está tomando. Nós levamos lá no Bom Dia Paraná, a gente levou o cara do DENIT, do Rio de Janeiro, e ele falou que foi feito há 50 anos a ponte, foi analisado um tanto de chuva, multiplicou por 3 o volume de chuva para fazer a base, para fazer o projeto de engenharia. E aí a gente falou assim, mas se estudou as chuvas dos últimos 50 anos, multiplicou por 3 para a base da ponte aguentar. O que aconteceu? Ele falou assim, choveu muito mais do que 3 vezes. A resposta dele foi assim. Então é assim. É muito simples, choveu mais, erramos na conta. Quando alguém convencer a Samanta e o Riba aqui de que o que nós estamos pensando não está certo, a gente vai virar e falar assim, ok, acho que você está certo, mudei de opinião. Tudo bem, mudei de opinião, não tem problema de fazer isso, né? Obrigada, meu querido. O que é muito saudável, e é muito saudável também você conhecer essa luta dessa mulher, dessa advogada, essa especialista em direito ambiental, que vai estar aqui nos nossos 2 espaços, o agrorevenda.com.br, o nosso site corporativo, que é o grupopublic.com.br, e também a Samanta vai virar o Radar Agro, que é o nosso podcast nas 5 plataformas, a Amazon, o Deezer, o Spotify, o Google e a Apple, tá bom? Samanta, super obrigado, vamos nessa luta e vamos voltar mais vezes aqui para falar de direito ambiental, tá bom?